Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa aqui na nossa sala virtual. Hoje vamos dar continuidade ao assunto pontuação e vamos falar do ponto e vírgula. Vamos lá, que a aula vai começar. Ponto e vírgula. Como vocês estão vendo aí, ele se posiciona assim, mais ou menos neste tamanho. Eu acho importante você ver isso para você aprender a utilizá-lo nas suas frases, tá bem? Então, coloquei o ponto e vírgula aqui, destacado logo em frente ao ponto e vírgula, o desenho dele aqui. Na palavra pontuação, nós colocaríamos aqui, ponto e vírgula. No uso, né, no seu uso cotidiano, você faria só um ponto mesmo com o seu lápis, sua caneta e desceria a vírgulazinha, como você está vendo aqui nesse exemplo, tá? Ponto e vírgula. Realmente é um ponto e uma vírgula, né, que você já conheceu os dois. Por falar em ponto e vírgula, é muito importante a gente perceber o seguinte: nós já entendemos que a questão do ponto final, ele realmente conclui a sua frase. E também já vimos um pouco do uso da vírgula, que é muito extenso, né? O uso da vírgula. A gente já viu algumas coisas, mas a gente sabe que tem outras coisas ainda que a vírgula serve pontualmente, assim. Mas o básico a gente já viu. Então, o que seria este ponto e vírgula? Realmente a gente aprende que seria uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Esta explicação faz sentido sim, né? Esta explicação faz sentido. Deixa eu só acrescentar aqui para vocês um outro momento, só para que vocês possam ver isso daqui, olha só. Então estamos falando de quê? Estamos falando de uma vírgula que seria, lembrem-se, não é a única razão da vírgula, a única finalidade, tá? Mas vamos colocar aqui, pausa pequena, só para ilustrar o que a gente está tentando explicar. Pausa pequena. E o ponto final seria uma pausa longa, porém, mais do que pausa longa, uma pausa longa, conclusão da frase. Vou colocar aqui. Conclusão da frase. Certo? Então, se fôssemos aí uma linhazinha, ele estaria bem aqui, ó. Aqui estaria a vírgula, não é? Aqui estaria o ponto e vírgula e lá na frente estaria o ponto final. Faz sentido isso? Ó, pausa pequena. Aqui, pausa, conclusão da frase, né? E o ponto e vírgula seria esta pausa maior. Maior que a vírgula, eu vou colocar aqui, ó. Maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Esses símbolos são da matemática, não sei se eles vão fazer muito sentido aqui para você. Ele seria, o ponto e vírgula seria maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Vou escrever isso para você. Maior que vírgula, que a vírgula seria, estamos falando desse cara aqui, tá? Parece um jotinha, né? Mas é um ponto e vírgula. Deixa eu tentar melhorar aqui. Ficou melhor. Menor do que o ponto final. Maior e menor em que sentido? Maior e menor realmente no sentido da pausa. Você pode pensar assim, pausa, professor, mas pausa é tão difícil de entender essa pausa. Em relação ao ponto final, entenda, fique mais com essa explicação aqui. O ponto final não é essa questão de pausa longa, não. Isso realmente é complicado a gente ver na leitura.
vamos guardar o ponto final como conclusão da frase. E se eu entender o ponto final como conclusão da frase, eu vou entender que ponto e vírgula não conclui frase. Vírgula e ponto e vírgula não concluem frase. O único que conclui aqui é o ponto final, tudo bem? E a gente sabe também que interrogação e exclamação, como já vimos, também concluem frases. Mas entendido isso, em termos de pausa, realmente esse exemplo é bem simples, mas faz sentido sim. Vírgula, pausa pequena, ponto e vírgula, pausa um pouco maior e o ponto final, a pausa que conclui a frase, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui um outro exemplo do uso do ponto e vírgula, que é esse aqui, ó. Separar itens enumerados. Você vai pensar, não, professor, mas isso aí é a função da vírgula. Quando a gente fala a função da vírgula, seria assim, dentro de uma mesma frase, a gente poderia colocar os planetas que compõem o sistema solar, é o Mercúrio, vírgula, o Vênus, a Terra. Mas aqui vejam que eu coloquei uma lista, né? Então eu vou até colocar esse nome aqui, ó, listados. Então, veja bem, você utilizou aqui os dois pontos, percebem? Dois pontos aqui. Vou colocar só para fixar, né, pessoal? Dois pontos. Essa enumeração aqui é no sentido de listado, tá bom? Não é sistema solar não, é o enumerado que eu vou colocar aqui, pronto. Então, ó, os planetas que compõem o sistema solar são, olha quem está aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, e olha o que apareceu aqui. Bom, meu Deus, pareceu um W isso aqui. Ponto final para que concluir a frase. Então, esses pontos e vírgulas aqui que apareceram várias vezes, eles dão esta ideia de lista, tá bom? Vou colocar aqui, listados. Então, ó, depois de cada termozinho, você colocou aí um ponto e vírgula para fazer essa separação. Em outra frase que eu trouxe para vocês é essa aqui, ó, bem interessante, ó. Gosto de ler. Minha irmã gosta de assistir às séries. Nossa prima, de passeios ao ar livre. Vamos ler de novo? Gosto de ler. Minha irmã de assistir às séries. Nossa prima de passeios ao ar livre. Então a gente vê o quê? A gente vê a questão do ponto final, a gente vê a questão do ponto e vírgula, vírgula e vírgula. 3 pontuações apareceram aqui nesta frase, né? Então, somente esse conclui, né? Conclui aqui a frase. E olha só, gosto de ler. Minha irmã de assistir a séries. Nossa prima de passeios ao ar livre. Né? Então veja que este ponto e vírgula está fazendo essa separação um pouco maior. Né? Separação, e perceba que por conta do ponto e vírgula, você não precisou ficar repetindo. Gosto de ler, ponto final. Minha irmã gosta de assistir a séries, ponto final. Nossa prima gosta de passeios ao ar livre, né? Então, assim, realmente ficaram termos bem independentes aí com o uso do ponto e vírgula, que você percebeu, tudo bem? Outra frase que eu trouxe para você é essa aqui. José saiu mais cedo de casa, porém chegou atrasado ao destino. Então, aqui está o nosso ponto e vírgula. José saiu mais cedo de casa, porém chegou atrasado ao destino. E este uso aqui do ponto e vírgula seria a questão da pausa, né? Da pausa. Pausa maior. Certinho? Ó, José saiu mais cedo de casa, porém chegou atrasado ao destino. Então, aqui
aqui também você vai ver lá na frente que isso aqui é uma conjunção, mas isso não é para aprender agora, tá? Conjunção adversativa. Mas isso não é aprender agora e o uso disso não é sempre, né? Não é sempre que vai aparecer. Portanto, eu nem vou fixar isso daqui para vocês, tá? Não é todas as vezes que você vai ser obrigado a colocar ponto e vírgula depois, antes de uma conjunção. Tudo bem? Mas assim, o que é que eu preciso que vocês guardem nesta aula? Eu preciso que vocês guardem só a ideia de pausa um pouco maior do que a vírgula. Eu sei que na prática isso é um pouco complicado da gente atribuir, né? Quando é que eu vou usar este ponto e vírgula, professor? Eu só não quero que vocês confundam o ponto e vírgula com o ponto final. Isso realmente seria um grande erro, tudo bem? Tanto é assim que eu ainda não falei um pouco sobre isso, mas uma regra básica e que diferencia muito uma pessoa que escreve bem, que entende as regras do português para outra que não entende, é a questão da letra maiúscula e da letra minúscula. Eu trabalho muito com vocês aqui com textos em letra maiúscula, mas isso é só porque estamos começando. Quando você se apropria do texto, você vai saber que o momento certo de usar as letras maiúsculas e o momento certo de usar as minúsculas, né? Então, assim, depois do ponto e vírgula, como esta frase aqui, esta palavra, o M, ele seria minúsculo, né? Seria minúsculo. O N aqui da palavra nossa também seria minúsculo, tá certo? O ponto final que conclui a frase é que pede para a próxima frase, né, um ponto maiúsculo, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje era isso que eu queria que vocês vissem, a questão do uso do ponto e vírgula, tá bem? Então, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima aula.